que a doutora acha do conhecimento sobre origens negras que é feito nas escolas no Brasil. Ela diz: eu, por exemplo, sinto que só fui conhecer realmente sobre quando estava na faculdade e procurei. Eu acho que ela deve estar se referindo ao ensino de cultura, né, de África, sobre a diáspora africana, enfim, sobre como isso é retratado, né, no Brasil. Eu, por exemplo, eu tenho 42 anos, eu tive aula de Educação Moral e Cívica e o SPB, Eu né? também. E E eu na, não e tenho na, 42 anos. e na escola se falava muito sobre os estereótipos, né? De que o negro foi escravizado porque ele se submetia, né? Como se fosse fácil, né? E que o índio não, o índio ele era rebelde, por isso ele conseguiu fugir, né? Ah, Eu acho que é é. sobre isso que a Liz tá aqui falando, né? Sobre essas falácias. Olha, agora você falou isso, é interessante, mas eu me lembro. Não, quer dizer, para responder a você, Liz, eu não sei, eu sei que existe uma lei que se tem que ensinar a cultura africana, afro-brasileira nas escolas, mas parece, pelo que eu leio, ela não é sempre posta em prática, né? Hoje, estou falando de hoje em dia, mas assim, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E se a gente passa, né, não sei se ainda é assim no Brasil, mas né, na minha trajetória educacional, história, geografia, sempre tinha história geral e do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil. E a história geral, muito da história geral, bom, tinha a Grécia Antiga, o Antigo Egito, os fenícios, o isso e aquilo, os persas, e guerra disso e daquilo, mas de África, que eu me lembre, só tinha Egito, né? Antigo Egito, não tinha a África do Subsaara. E, e depois disso, ele toma de história da Europa, né? Eu adoro aprender, então eu achava super legal, mas realmente, né, a gente não aprende. Eu não aprendi nada sobre a rainha Nginga, por exemplo, é, sobre né, as culturas que os africanos levaram para as Américas, muito pouco, né? Mas tinha, eu me lembro que, às vezes, eu falando com colegas daqui dos Estados Unidos, eu acho que no Brasil a gente ainda aprendia mais, sabe? Porque tinha isso, a palavra isso assim, essa palavra é de origem africana. Os africanos introduziram na língua portuguesa falada no Brasil todos esses termos, né, que nós usamos, cafuné e mais isso e aquilo, mas também tinha as palavras de origem indígena, as comidas de origem indígena. Aqui eu acho que isso é, é menos ensinado nas escolas, pelo que eu vejo, né? Porque eu só tenho conhecimento universitário. Mas tem isso também o índio era guerreiro, era brabo, o peri, né? É todo o indigenismo, né, que fazia dessa tradição literária brasileira, né? Ele é guerreiro e o negro é indolente, o negro tem que apanhar para trabalhar, né? Uma projeção louca, né? Vocês que estudam psicologia, o nome disso é Claro. projeção. É, e eu acho que e depois a gente aprende que o que teve de revolta, né? Eles viviam pensando como a gente sai dessa. Então, eu acho que se pudesse realmente implementar essa lei e passar a ensinar mais sobre né, os africanos escravizados, mas também os indígenas, né? Porque a gente fala, são tantos troncos, tantas nações, a gente não sabe muito, né? Eu Sim. sou a favor.